Boa noite então a todos. Vamos agradecer a Jesus, agradecer ao Cristiano aí pelo estudo do Evangelho, pelas reflexões, né? Pelas propostas sérias, graves, né? E reais, que nós precisamos refletir a respeito para buscar o nosso reino dos céus, né? Enquanto isso, nós estamos estudando também, mudando as nossas visões das coisas, o aprendizado, através do Livro dos Espíritos, que vamos passo a passo desenvolvendo o conhecimento, abrindo aí a mente, né, o raciocínio, para facilitar o nosso entendimento até do Evangelho, que tem uma interpretação um pouquinho mais complicada, né? Então hoje, nós estamos, não vou perguntar qual a questão não, todo mundo vai ler aqui, né? Então a questão 144, né, do Livro dos Espíritos, está falando ainda sobre a alma, né, que é o item 2, alma, do capítulo 2, item 2. O capítulo 2 é Encarnação dos Espíritos, item 2, alma. O item 1 é finalidade da encarnação. A questão 144, ele perguntou o seguinte: que se deve entender por alma do mundo? Alma do mundo, o que se deve entender? Aí todo mundo já sabe que a definição que está lá na 134, né? Nós já vimos várias vezes a definição de alma na visão espírita. O que se deve entender pela visão, por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Essa é a resposta dos Espíritos, né? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. Por quê? Porque, na verdade, nós não nos entendemos de quase nada. Nós somos um monte de contradições, um monte de dúvidas, um monte de interrogações, até nas coisas bem definidas. Então isso prevalece, a gente alimenta de alguma forma, nós estamos desenvolvendo o raciocínio lógico. Para chegar na fé raciocinada, é preciso desenvolver o raciocínio lógico. Para desenvolver o raciocínio lógico, nós temos que desenvolver os conceitos que são trazidos pelos nossos instrutores, nos basear nesses conceitos, tê-los como base. A partir da base que nós vamos desenvolvendo outros conceitos e a nossa própria crença. Mas a nossa própria crença precisa ter uma base. Então a base é a que nós escolhemos. A base para o cristão é o Evangelho de Jesus. Mas para o cristão espírita, ele tem como ampliação da base a doutrina que os Espíritos trazem. Aí eu vou estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pego a referência básica do Evangelho e da doutrina. Daí eu tiro os meus conceitos. Mas a base tem que permanecer. Os meus conceitos vão ser uma espécie de uma ampliação da base através do meu entendimento. Como que eu entendi isso? Como que eu entendo isso? Como que o Geraldo entende isso? Como que o Nestor entende? Cada um vai entender de um jeito, tá? Mas eu tenho a minha base. Ele tem a dele, ele tem a dele. Cada um tem a sua base. Nós vamos conversar sobre o entendimento de cada um, desde que esse entendimento tenha como assento as bases. Se fugir disso, nós já não vamos nem discutir. Nós vamos só ouvir e respeitar a posição de cada um. Então, é importante ter a base, que a base é a estrutura. Pedra fundamental de uma construção é uma pedra específica lá que põe nas esquinas, não sei se faz isso ainda, né?
agora é tudo no concreto, mas tem a estrutura lá de uma construção que está sobre a base, a pedra fundamental. As doutrinas são as nossas pedras fundamentais, é a base. Nós vamos partir delas. A partir delas nós vamos entender. Porque tendo conceitos baseados na estrutura principal, nós vamos chegar ao entendimento. Vai ter mudança de palavras, de expressões, de visão, mas que dá para conciliar perfeitamente. Certo? Agora, é claro, se a gente quiser ter razão em tudo, aí muda tudo também. Se eu quiser ter razão em tudo, tudo que os outros falaram está errado. Certo? E aí a gente tem que ter abertura para aceitar o que os outros entenderam. Para compreender o que os outros compreenderam, como eles compreenderam. Não tem necessariamente que aceitar igualzinho, mas respeitar tem. Né? Então, nós vamos construir o princípio universal da vida. A alma seria o princípio universal da vida e da inteligência, a alma do mundo, tá? Princípio universal da vida e da inteligência. Como que o Leon Denis colocou? Aí dá para encaixar aqui? Ele falou alma do mundo. Então isso é um conceito do mundo. Mas será que dá para encaixar com alguns dos conceitos de uma visão mais para o lado espírita? Sim, uma visão mais para o lado espírita, do Leon Denis, não é? A frase é dedicada, atribuída a ele. O que ele fala? A alma dorme na pedra. A alma dorme na pedra. Sonha no vegetal. Agita no animal, acorda no homem. Ok? Nas definições aqui, da própria doutrina, com outras palavras, diz que o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, está equiparado com essa alma que o Leon Denis falou. Quem está errado? Ninguém. Cada um usou expressões diferentes. Dá para a gente conciliar? Dá. Uma coisa não contradiz a outra, não derruba a outra. Então a base é a alma. A alma, para a doutrina espírita, é o princípio inteligente na sua fase inicial. Propõe que dentro da evolução, a alma vai passar por todas as experiências desde o mineral. Então, alguma coisa lá no mineral está relacionado com o princípio inteligente, mas está tão oculto ainda e tão distante de nós que nós não conseguimos assimilar isso, compreender isso com clareza. Mas já dá pelo menos para aceitar a ideia, né? Então tem alguma coisa que é o princípio inteligente. Uma mini inteligência, uma centelha de inteligência está iniciando o seu desenvolvimento lá. Vai passar por todas as fases nos reinos mineral, vegetal e animal, até chegar no hominal. Enquanto está passando, as experiências estão sendo acumuladas no desenvolvimento do princípio inteligente, que num determinado momento vira inteligência. Aí começa a caminhar para a inteligência suprema, inteligência maior. Né? Vai atingir lá a proximidade da inteligência suprema, que é Deus. Então, dentro disso aí, esses conceitos podem ser assimilados e dá para a gente entender e aceitar um e outro sem nenhuma dificuldade, ok? Sem dificuldade ou não? Não, né? Ou sim? Nós que estamos entendendo isso. Nós. Isso. Porque se nós formos abrir isso no diálogo para aquele que não tem entendimento espírita, ele não consegue captar. Isso. Embora, dentro do conceito também que tem base da materialidade, conforme narra o Gênesis, Moisés, e Deus soprou nas narinas, formando o homem do barro. Sim. Então, barro significa essa materialidade, ou essa estrutura do mundo.
E o sopro seria o princípio inteligente. Entendeu? Aí você vai pegar o cientista lá, o Darwin, foi o que começou a desenvolver a questão da evolução, né? Então, ele desenvolveu os conceitos dele dentro da ciência mais para o lado material. Se eu falar de evolução espiritual com ele, ele não vai aceitar. Certo? Nessa visão que o Espiritismo traz, muita coisa não é ainda aceita pela ciência. Porque nós estamos trabalhando a ciência da alma. E a nossa ciência aqui convencional está tratando da ciência da matéria, do mundo material. Está errado? Não. Está tudo certo, tem que conciliar. Como que nós vamos conciliar? Pega o livro do Emmanuel, O Consolador. Ciência, filosofia, religião. Na primeira pergunta, perguntaram para o Emmanuel da questão da necessidade que o Espiritismo teria da ciência. E ele inverte. Ele fala que, na verdade, é a ciência que vai precisar do Espiritismo. Porque o Espiritismo já tem material suficiente para entender a ciência na sua essência, não na sua profundidade. Mas a ciência ainda não tem praticamente nada sobre a ciência espírita. Há pouco tempo, os estudos de algumas universidades aí chegaram à conclusão de que o livro do André Luiz, não, da Pinel, Missionários da Luz, tem lá da glândula pineal, tem conceitos sobre a glândula que a ciência não tinha descoberto há pouco tempo. Aí já descobriram e combinou tudo, coincidiu tudo. Então, precisa ter essa ligação entre as três coisas. Não precisa necessariamente separar uma da outra, falando, cada um no seu lugarzinho. Tem que conciliar. Cada um na sua parte, fazendo a sua parte, tendo a sua participação, cada um contribuindo para o conhecimento, porque nós vivemos aqui os três aspectos tranquilamente. Todas as doutrinas têm os três aspectos. Todos os ensinamentos têm os três aspectos. Só que nem sempre aceitam uns os aspectos mais vivenciados pelos outros. A religião brigou com a ciência durante muito tempo e vice-versa, porque uma não aceitava a outra. Aí vem o Espiritismo, no primeiro capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A aliança entre a ciência e a religião. Aliança. Certo? Vem o Emmanuel depois. O livro Consolador é um livro que precisa ser lido, gente, estudado. Na divisão dele, do livro, ele fala primeiro da ciência, todos os aspectos da ciência mesmo. Fala da medicina, fala da geologia, todas as divisões que a ciência tem para tratar de tudo, da natureza. Certo? Na segunda parte, vai falar da filosofia. Vai entrar em diversos aspectos da filosofia de uma maneira geral. Na terceira parte, ele vai entrar na religião. E aí vai abranger todos os aspectos relacionados com a religião e vai incluir os ensinamentos que vêm do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o que vem com o Espiritismo agora. Então ele vai, de uma certa forma, classificar, né, as três revelações. A parte do Moisés, a parte de Jesus e a parte do Espiritismo. Aí nós vamos entender com quem tem que estudar tudo isso. Não é saber tudo, não. Dá uma lida, pelo menos. Dá uma lida, sim, mais atenciosa, né? Em cada um desses aspectos aí, a gente vai descobrir muita coisa. E é aí que nós vamos ampliando os nossos próprios conceitos sobre a vida, para ter as respostas que nós precisamos. Não é para dar para os outros, nem para converter os outros, não. É a resposta que nós precisamos para a nossa vida.
Porque cada tipo de pessoa, cada grupo, vai precisar de respostas diferenciadas. Então, tem alguns grupos que não precisam de resposta concreta, precisa de orientação ou de liderança para ser seguido. Então, se você vai numa igreja evangélica, por exemplo, vai ter o pastor que determina o que as pessoas têm que fazer. Não, tem igreja que vai falar que as mulheres não podem cortar o cabelo, por exemplo, que não pode andar de calça comprida, tem que andar só de vestido, não pode usar pintura. Tem igreja que vai falar que as pessoas não podem ter televisão em casa, não podem assistir televisão. Eu não estou inventando não, tá? Todo mundo sabe disso. Entendeu? O que é isso? As pessoas estão pensando com a cabeça delas. Será que elas concordam com tudo isso? Será que não há uma discordânciazinha, pelo menos assim? Não, mas a minha vizinhança todinha tem televisão, só eu que não posso? As minhas amigas todas usam calça comprida, né? As roupas as mais variadas. A Jaqueline usa batom, por exemplo, aqui, né? Batomzinho vermelhinho ali. Para mim passou de branco a vermelho, Jaqueline. Entenderam? Aí, eu não posso. Entenderam? Será que não fica uma dúvida? Um dia uma menina ligou para mim, na época que tinha telefone fixo, né? Ligou, ela era testemunha de Jeová. E eu já tinha convivido, né? Eu tenho algum conhecimento também da área, porque eu convivi com o testemunho de Jeová há muito tempo dentro de casa. E tem algumas obras, eu tenho ainda hoje algumas obras deles, uso de vez em quando. Aí ela ligou e começou a conversar sobre a religião. Eles têm lá uma listinha do que vai falar com as pessoas a primeira vez. Ela foi falando, eu fui aceitando, né? Enquanto ela foi fazendo a pregação dela, eu só ouvi. Mas quando ela começou a fazer pergunta, aí eu respondi, comecei a responder. Mas teve um momento que ela colocou alguma coisa e me perguntou sobre a transfiguração. E ela deu uma explicação lá que eu não lembro mais qual foi, mas eu perguntei, você acredita realmente nisso? Aí ela gaguejou. Mas eu falei, você realmente acredita nisso? Eu vou consultar lá o meu orientador e depois a gente conversa sobre isso. Falei, então tá, se você puder trazer uma explicação para mim, uma que você acredite, será muito bom. Ela não ligou até ontem, não, né? Hoje ainda pode ser, né? Não ligou. Já tem muito tempo isso. Então, mas realmente, a proposta que nós temos aqui é que a gente acredite naquilo que entendeu, acredite naquilo que acredita, porque compreendeu. O Cristiano acabou de falar de alguma forma aqui também, entendeu? Eu agora estou desenvolvendo a fé raciocinada, ela é individual. Eu estou desenvolvendo o raciocínio, estou na condição humana. A principal diferença entre o humano e o animal, o irracional, é exatamente porque ele não raciocina. E o humano raciocina. O humano pensa, ele tem pensamento contínuo. Supomos que o animal não, o irracional. Nós conseguimos formular frases e mais frases, né? O animal não. Então essa é a principal diferença. Por isso estamos numa condição, posso dizer de uma certa forma, privilegiada. Mas isso vai exigir de nós. Exigir o quê? O Cristiano estava falando de entender o Evangelho e ir um pouco além, se converter. Vivenciar o Evangelho. Porque entender só é pouco, saber só é pouco. Quanta coisa a gente sabe e faz o contrário. Então, o que nós entendemos que ele falou da conversão? É quando você assimila realmente. Então, a partir de agora, eu serei cristão.
Vou agir como cristão. Quando eu me conscientizo disso, eu vou descobrir que eu ainda não era cristão. Mas a partir dessa consciência eu passei a ser. Certo? Vamos em frente? Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem, né? Que eu já falei. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Essa é uma ideia que combina tranquilamente com o que a gente está estudando dentro da doutrina, né? Se a gente falar, por exemplo, aqui, quando ele fala da alma da terra, a gente não está falando que a alma dorme como é que é? A alma dorme no mineral, né? Dorme no mineral. O que é a terra? Mineral, né? Generalizando. Então a alma dorme na terra, na terra. Então, o que é a alma da terra? Os princípios inteligentes que estão em desenvolvimento, vamos dizer assim, no interior da terra, no interior da matéria que forma a terra. E é a mesma matéria que forma tudo. Todos os outros minerais que existem são formados pela mesma matéria, em proporções diferenciadas. Aí é matéria. Aí lá para trás aqui, fala do triângulo, né? Deus, Espírito, Matéria. Ou é Deus, que é Espírito, mas está fora do comum aqui, né? Do povão. Então Deus, Espírito, Deus é a inteligência suprema, o Espírito pode ir do princípio inteligente até o Espírito mesmo, né? De condição ainda pequenininha e vai crescendo, e a matéria. Então, o princípio inteligente ou as inteligências atuam sobre a matéria. Os mais elevados atuam sobre a matéria e sobre os outros seres que estão em evolução na matéria. Nós atuamos na matéria que nós temos à nossa disposição, formando o nosso corpo. Mas tem espíritos mais elevados que atuam no nosso corpo através de nós, que são inteligências maiores e que nos orientam de uma forma, às vezes, muito mais objetiva do que a gente imagina. Certo? Então, a alma está espalhada por todo lugar aí. Deixa eu voltar aqui um tiquinho. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. É a questão 76, que é que inicia essa segunda parte, né? Definição se pode dar. É isso. Como podemos definir os espíritos? Ele fala assim: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Certo? Então, quando ele fala de espírito com E maiúsculo, eles estão falando dos espíritos, das inteligências, das individualidades. E eles povoam o universo. Quando fala da reencarnação, por exemplo, da encarnação, vai voltar a falar dos espíritos como seres inteligentes. Então, os espíritos são os seres inteligentes. São as almas que deixaram um determinado momento, uma determinada fase, e passou a ser chamado de espírito
para facilitar o nosso entendimento. Mas está claro que um e outro é a mesma coisa. Certo? Ok, até aí, gente? Lugar-tenente. O que é lugar-tenente? São os cumpridores de ordens superiores. Né? Esse espírito aí com esse título aqui de lugar-tenente, né? São os lugar-tenente, são de certa maneira os lugares-tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, os espíritos estamos nas diversas posições no globo, de acordo com a hierarquia espiritual, cumprindo os deveres de acordo com a determinação superior que vem de Deus, cumprindo a lei. Em cada fase, em cada momento, em cada categoria de mundo, o entendimento da lei vai ser diferente. A lei é uma só, mas a capacidade de entendimento vai ser diferente por causa das misturas. Na medida que nós vamos nos purificando, o Cristiano falou também, né? Nós estamos ainda na condição de imperfeitos. Domínio da matéria sobre o espírito. Quando chegar no bom, domínio do espírito sobre a matéria. Inverteu. Então nós ainda estamos sob o domínio da matéria. A inversão vai acontecer na regeneração, né? Que é quando você vai virar de imperfeito para bom. Aí na regeneração, então, nós vamos virar de imperfeito para bom e já estaremos em condições de dominar a matéria. Só que isso vai acontecer a partir do nosso esforço, da nossa determinação em dominar a matéria, sair do domínio da matéria, fugir da escravidão que a matéria impõe a nós hoje ainda, que nós permitimos. Então, é necessário sair disso. E se eu não sair? O Cristiano já respondeu também. E se eu não sair? Se eu não sair, eu vou ficar. Simples assim. Vai ficar, de uma certa forma, marcando passo. Não acredito que fique totalmente parado. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Por mais lento que seja. E em algum momento, de alguma forma, nós vamos continuar crescendo, evoluindo e atingindo objetivos maiores. Certo? Vamos para a próxima? 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Vamos ver a resposta. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Aí aqui vem o desafio para nós, eu já falei um pouquinho antes aqui. É exatamente saber conciliar o que nós estamos aprendendo agora com o que se sabia antes. É claro que antes se sabia muito menos do que se sabe agora. Mas nós não precisamos derrubar a verdade de antes, que antes tinha uma verdade muito incompleta. Agora nós temos verdades incompletas.
Quando é que a verdade será completa? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. A verdade completa. A visão de Deus, nesse sentido, é a visão da realidade do universo. É uma visão em entendimento, não é uma visão em enxergar simplesmente. É uma visão em entender tudo, saber tudo e ver claramente a verdade sobre tudo que existe no universo. Quando que isso vai acontecer? Pela orientação espírita, vai acontecer quando nós atingimos o primeiro lugar da escala espírita. Todo mundo já sabe onde nós estamos, né? Você sabe? Teoricamente, pelo menos, né? Nós estamos no 8º, 7º, 19º, primitivo. 8º e 7º, prova e expiação. Então nós estamos, no máximo, finalizando o 7º lugar para ir para o 6º. Certo? Quanto falta? Nós ainda estamos muito dominados pela matéria. Então, o nosso processo de purificação já começou, é claro, porque só lá no 10º lugar que nós somos impuros. Então, começou a sair de lá, começou o processo de purificação. Mas ainda estamos muito envolvidos com a matéria. Então, a capacidade para entender Deus, que é a verdade absoluta, está muito longe da nossa realidade hoje. Quando chegarmos a esse ponto, nós vamos entender. Falta muito. Enquanto falta, nós teremos ainda muitas dúvidas. Não é? Aí ele fala aqui dos cientistas, fala dos... As pessoas têm profundos conhecimentos em determinada área. Se você pega um cientista de qualquer área, a área que ele desenvolveu, que ele ganhou prêmios, inclusive, publicou livros, demonstrou por A mais B que aquilo é verdade aqui, aquilo é verdade aqui que ele demonstrou com aquele experimento que ele fez. Então, ele descobriu uma verdade para o momento. É o que ele conseguiu revelar. Mas depois vai vir um outro, que vai pegar aquela mesma verdade e vai desenvolver e vai achar, vai tirar outras conclusões. Por quê? A inteligência humana foi desenvolvendo. Aí vem espíritos mais inteligentes do que os que vieram antes para continuar nos dando instruções. Então, esses que vieram assim eram mais inteligentes do que aqueles que estavam em aprendizado na Terra. Vêm esses missionários para trazer assuntos ou conhecimentos específicos de uma área. Eles vêm, trazem o conhecimento e vão embora. Mais tarde, quando aquele conhecimento que eles trouxeram foi assimilado e já está bem explorado, vêm outros para desenvolver outros recursos na mesma área e vão descobrir mais coisas. A palavra átomo significa indivisível, né? Pois é. Quem descobriu isso tinha uma certeza na época que o átomo era indivisível, né? Tão indivisível que deu o nome. Agora já descobriu o que é. Certo? O outro estava errado? Não. Ele deu a ideia inicial. O Moisés traz os 10 mandamentos. Nas obras sequenciais lá do próprio Moisés, a compilação que ele fez de muita informação que ele recebeu, já tem uma série de contradições com os 10 mandamentos. Por que foi permitido? Porque só daquela forma as pessoas conseguiriam entender o ensinamento inicial. Era o ponto de partida. Então, não iam conseguir conciliar essa ideia de contradição diante de um povo que era totalmente bárbaro, totalmente analfabeto, né?
com uma inteligência muito rudimentar ainda. O que passa para ele? O que tinha que passar? Tinha que determinar, tinha que dar ordem, tinha que comparar Deus com o general que eles conheciam. Em alguns momentos, quer dizer, a pena de morte que eles impuseram na época lá, ela fazia parte de um processo que certamente fazia com que as pessoas temessem ser mortas, ser torturadas antes de morrer, porque era por apedrejamento. Então é claro que isso aí impedia que as pessoas praticassem determinados crimes muito piores. Era um momento. Foi evoluindo a humanidade, passando os tempos, veio Jesus, a pena de morte continuou e ainda tem até hoje em alguns lugares, mas ela já diminuiu muito. Porque já estão chegando à conclusão, há muito tempo, que a privação da liberdade pode ser muito mais doloroso do que simplesmente morrer. Isso é uma das ideias de onde surgiu os presídios. Não mata, não. Prende. Priva da liberdade. Coloca em algum lugar em uma casa de recuperação. Esse é o título, e deveria ser assim, só que não é ainda. Priva da liberdade e põe essa pessoa em aprendizado numa casa, onde ela vai ficar retida lá, para ficar impedida de continuar praticando os crimes que ela tem tendência a praticar, e lá ela vai desenvolver outros conceitos, vai passar por outros aprendizados. Ela será recuperada. E quando ela sair de lá recuperada, ela vai recuperar a sociedade. Isso não é sonho, não, isso está nas leis. A ideia real é essa. Mas aí, e a prática? É igual lá da lei do Moisés. E a prática? A prática é contraditória. Né? Você vai ver discussões. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, uma discussão aí. De um lado, os defensores dos direitos humanos pelo lado dos policiais. Do outro lado, os defensores dos direitos humanos pelo lado das vítimas da polícia, que são as pessoas, em geral, as pessoas que praticam algum crime, e aí tem uma série de outras questões que envolvem aí. Aí começa uma discussão entre os debatedores, né? Eles estão defendendo causas nobres, porque estão defendendo a condição de vida e de segurança, tanto das pessoas aí que vivem no dia a dia, quanto das que são responsáveis pela segurança. Mas as que são responsáveis pela segurança, às vezes praticam crimes piores do que a dos chamados criminosos. Isso a própria pessoa admitiu isso. Mas ele fala, não é geral, não é a maioria, e não é. Como os criminosos também não são maioria, aqui no momento. Como que você vai chegar a uma conclusão sobre um assunto tão complexo e com tantas divisões? Então aí vem o aprendizado, sim? Eu acho que quanto mais desenvolvido o país, melhor é o sistema de, a gente fala de educação, mas seria de educação. Né? Sim. Já havia alguma coisa de outros países, comida, lugar que a pessoa fica, o acesso ao estudo, a tratamento, se a pessoa ficar doente. É realmente um lugar para a pessoa ser educada. Isso. Bem na sociedade. O conceito é esse. Desenvolvidos. Isso. O conceito é esse, reeducar, ressocializar, né? Mas a prática está longe. E tem uma Sim. coisa tão curiosa desse processo de ressocialização que em determinados princípios temos lá os bem comportados que tem alguns, o direito de estudar, por exemplo,
né, fazer cursos, inclusive faculdade. Em contato com eles, veja bem, por onde vai o processo de ressocialização. Alguns alunos, inclusive, quase que já formados em direito, para defender os direitos da sua turma, vamos dizer assim. Entendeu? Tem a oportunidade, tem toda uma estrutura para fazer o estudo da faculdade, mas não trilha o caminho da ressocialização. Tem uma outra visão de tudo, né? Tem uma outra visão. Eu ouvi uma explicação da ex-nora do Nestor, ela é defensora pública, e ela frequentou o cantinho aqui durante um tempo com a irmã dela, que tinha uma mediunidade extraordinária, e eu morava lá perto delas, lá, então eu ia de carona com elas. E um dia ela me falou que estava preparando uma defesa de uma pessoa, de um criminoso. E eu perguntei para ela como que era isso. Não é que o defensor público vai defender pessoas que praticaram algum crime, que o Estado tem obrigação de oferecer a defesa para eles. Eles não podem ir para os tribunais sozinhos, certo? Eu perguntei para ela como era isso. Ela falou assim, olha, as pessoas não compreendem isso, isso não é explicado, não é divulgado. A gente não vai lá defender a pessoa que praticou um crime simplesmente. A gente vai lá para defender os direitos que essa pessoa tem diante da lei que foi aprovada, para que não haja uma espécie de uma exploração, ou abuso de autoridade, por exemplo, ou coisa assim, para extrapolar na punição, por exemplo. Então, o advogado vai lá defender a aplicação da lei, que é direito de todos. Mas que aquele sujeito não conhece. Exatamente. Então, esse que vai sair de lá com uma formação em direito, ele vai acabar aprendendo, porque se ele estudou direito e estudou direito, ele vai defender a turma dele, que é uma turma que é mal defendida. Por isso eles querem defender a turma deles. Eles são realmente mal defendidos. Porque os conceitos das leis são de um jeito. A prática entra uma série de outras questões. Aí entra racismo, entra as questões sociais mesmo, de pobreza, por exemplo, né? Entra uma questão assim, de abandono total das pessoas que não têm nenhum recurso, não tem quem vai pedir por elas. Então tem uma série de questões aqui do mundo material, né? Não estou nem falando do mundo espiritual, não. Aqui do mundo material existem uma série de questões que precisam realmente ser revistas. Mas as pessoas estão ainda muito interessadas em defender os próprios interesses. Quando foge do interesse delas, não há interesse nenhum, né? Porque não vai atender às próprias necessidades. É um mundo egoísta ainda, um mundo materialista, egoísta, que a lei de Deus está ainda muito longe de ser buscada em momentos desses, né? Então tem uma série de questões assim, ok? Aí que ele entra aqui, né? Só para a gente finalizar aqui, fala, esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Então, todos esses homens estão preparando de alguma forma o caminho para os outros que vêm chegando, para o nosso aprendizado. O que eu falei no início lá, da gente se adaptar aos conceitos antigos, adaptar os conhecimentos que nós estamos recebendo agora a esses conhecimentos antigos, sem necessariamente derrubá-los, mas buscar um aperfeiçoamento dos ensinamentos que vieram para nós, que ficaram. Tudo isso que está acontecendo hoje no mundo aí da justiça em geral, na nossa visão tem muita coisa que estão mais para o lado do engano, do erro, pelo menos aparentemente. E às vezes com certeza.
Mas tudo isso vai sendo transformado, vai sendo aperfeiçoado e com certeza há 200 anos atrás não era como é hoje. Então muita coisa já mudou. Muita lei já foi criada, porque na medida que os grupos maiores vão criando disputas, dissensões entre eles, vão criando leis que vão protegendo, que vão amparando grupos menores. Há 200 anos atrás, bem menos até, as mulheres não podiam votar, não podiam falar nas igrejas, assim, né? Não tinham voz nas igrejas. As mulheres tinham uma posição muito limitada. Quer dizer, eu estou falando 200, eu estou exagerando, né? Que é bem menos, que as coisas começaram a mudar. Então, essas coisas vêm mudando, mas hoje mesmo eu ouvi uma notícia de que depois de uma lei que as mulheres que exercem as mesmas funções que os homens têm direito ao mesmo salário, essa lei ainda não é cumprida integralmente pela maioria das empresas. Mas já é lei. É recente, é relativamente recente essa lei. Quantas outras leis que vão sendo criadas aperfeiçoando o sistema? Então é aí que nós vamos chegando. É como se as leis começassem a fechar em ciclos menores, em experiências mais específicas, para abranger mais diretamente essas experiências e cortar essas injustiças que vão acontecendo nesse sentido. Vai acontecer isso, está acontecendo, né? Essas diversas leis de proteção das pessoas em geral, então tem uma lei que protege a todos, em geral. Mas de repente tem as questões das raças. Então precisa ter uma lei para separar isso e organizar em grupos diferenciados, com formas diferenciadas de proteger os que são mais prejudicados. Isso está acontecendo, está caminhando. Há resistência, muitas vezes, contra uma série de excessos que são colocados na interpretação dessas leis, mas elas foram feitas para melhorar. Essa é a percepção que nós precisamos desenvolver. O que está acontecendo nesse sentido e em muitos outros é melhora do que acontecia antes. É aperfeiçoamento do que acontecia antes. Mas nós não conseguiremos ver aperfeiçoamento em nada se continuarmos vendo com preconceito. Se continuarmos vendo como se uns estivessem invadindo os direitos dos outros. Temos muito conhecimento para desenvolver pela frente. E eu estou falando aqui só das questões mais do mundo material aqui, né? Porque pelo lado espiritual é fácil explicar tudo isso. Por que acontece essas injustiças aqui? Os injustiçados de hoje são os que foram injustos no passado. Então explicou? Explicou. Justificou? Não. Porque eu não posso continuar alimentando hoje o que pratica a injustiça para ele ser punido no futuro. Certo? Então, preciso criar recursos para impedir que esse que pratica a injustiça hoje não tenha mais possibilidade de praticar. Para que nós tenhamos um mundo melhor para frente. Estamos indo para a regeneração? Na regeneração, o mundo, a terra regenerada será melhor. Para ser melhor, a justiça precisará ser praticada com mais justiça, com mais amor, com mais sentimento. As pessoas serão perfeitas? Não. Cometerão erros? Sim. Mas serão julgadas rigorosamente de acordo com os erros que praticaram e serão punidas proporcionalmente de acordo com o erro praticado. Então isso vai corrigindo muita coisa, certo?
e vai impedindo o sentimento de vingança, de revolta que vão surgindo nos corações das pessoas. Então, no mundo de regeneração, sonhamos que ele seja assim, onde a justiça realmente vai existir e vai prevalecer, e nós vamos uns ajudar aos outros. Vamos participar uns com os outros do processo da regeneração. Aí vai ficar melhor. Tá bom? Acabou, né? Vamos agradecer a Deus, então, a Jesus, as oportunidades, as reflexões. Nós temos muita coisa para pensar hoje, né? Então vamos pensar sobre tudo isso com tranquilidade, considerar que as coisas estão num processo de aperfeiçoamento e nós precisamos acompanhar esse processo. Então peçamos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos orientem, que nos fortaleçam, que estejam conosco dentro do possível, nos ajudando, nos fortalecendo para compreendermos com realidade, com justiça, com amor, com caridade, tudo isso que anda acontecendo no nosso meio em todos os sentidos. Obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre, e assim seja.